O nosso tema de hoje é responder uma indagação que ainda existe na população sobre do que é melhor trabalhar do que roubar. Em primeiro lugar, o argumento jurídico sobre isso é que a nossa Constituição Federal, ela proíbe o trabalho de jovens com idade inferior a 16 anos. A única ressalva é em relação aos aprendizes a partir dos 14 anos. Esse é o argumento jurídico, é uma proteção legal e que nós temos que cumprir. Mas do ponto de vista social, do ponto de vista humano, nós podemos afirmar que aquele que está exposto ao trabalho infantil precocemente, e via de regra, essas crianças e jovens estão expostos nas piores formas de trabalho infantil, eles têm um risco muito acentuado de morte e acidente de trabalho. Nós temos estatística de amputações, temos estatística de crianças que perderam a visão, temos estatística de crianças que foram gravemente feridos. Então, esse argumento de que é melhor trabalhar do que roubar não é verdadeiro. Pode acontecer que nós vamos encontrar alguma pessoa na rua que no passado trabalhou e está vivo, mas podemos afirmar que é uma pessoa que foi protegida por Deus ou uma pessoa que não entrou nas estatísticas, mas poderia ser. Então, se nós perguntarmos a uma família de uma criança que foi acidentada, nós vamos ter uma resposta completamente diferente. No passado nós tivemos uma estatística muito superior em relação a hoje do número de crianças que trabalhavam. Mas se nós olharmos para o passado, nós vamos verificar que o índice da população analfabeta tem diminuído a partir do momento que nós temos combatido o trabalho infantil. Por quê? O trabalho infantil gera evasão escolar. Então, se nós quisermos crianças adultas, capacitadas e formadas, elas não podem estar sujeitas ao trabalho infantil. Mas tem outros argumentos, como nós temos a questão dos acidentes, nós temos a questão da exploração sexual, a exploração pelo narcotráfico. Nós temos experiência de que o trabalho infantil é uma presa fácil para esses agentes do crime. Então nós temos que nos unir para combater isso. A erradicação do trabalho infantil depende da atuação do Estado, depende da atuação da fiscalização do trabalho, depende da atuação do Ministério Público, depende do Conselho Tutelar, ou seja, depende da atuação de diversos agentes. Mas as políticas públicas, elas são fundamentais para a erradicação do trabalho infantil. Por exemplo, as vagas de creche são fundamentais para que a criança não fique em casa. E o histórico mostra, a nossa experiência mostra, que muitas das mães vão trabalhar e deixam o filho pequeno na mão de um outro filho. Isso é um trabalho doméstico, isso é o trabalho infantil doméstico. Então, a contribuição do Estado, no sentido de que não haja falta de vaga em creche, é fundamental para que nós possamos desmontar o trabalho infantil doméstico. É importante que os pais, os avós, a família tenha ciência, tenha consciência de que o trabalho infantil é extremamente perigoso para as crianças e os jovens, porque as crianças normalmente elas estão nas piores formas de trabalho infantil, seja no trabalho doméstico, seja no farol, seja numa carvoaria, ou seja, as atividades em que predominantemente as crianças e jovens trabalham são atividades insalubres, atividades penosas e perigosas. Isso aumenta muito o risco de adoecimento, aumenta muito o risco de acidentes. A nossa experiência é muito clara. As crianças não podem trabalhar. Os jovens, a partir dos 14 anos, podem desenvolver atividade de aprendizagem de uma forma monitorada, com metodologia, com profissionais de ensino acompanhando isso. E o jovem, a partir dos 16 anos, vai trabalhar, mas ele tem que estar num trabalho seguro, livre de agentes insalubres, livre de produtos perigosos e livre de atividade penosa. Porque isso é construir um futuro melhor, isso é construir uma nação com jovens que vão ser educados, que vão ser formados de uma forma digna.